atendimento à saúde. O segundo seminário estadual de humanização na saúde foi realizado ontem no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. O evento foi promovido pelo Ministério da Saúde e executado pela Secretaria de Estado de Saúde pelo CETAM por meio da Escola Francisca Saavedra, Escola Técnica do Sistema Único de Saúde. Segundo a coordenadora do Núcleo Estadual de Humanização, Ana Carla Pimenta, o objetivo foi discutir estratégias para fortalecer o SUS a partir do atendimento humanizado. Começaram ontem os testes para realização de audiências por videoconferência nos presídios de Manaus. Parceria entre o governo do Amazonas e o Tribunal de Justiça do Estado, a medida deve proporcionar maior segurança e celeridade aos processos dos réus presos. Inicialmente, o sistema será implantado no Centro de Detenção Provisória 2, localizado no quilômetro 8 da rodovia BR-174 Manaus-Boa Vista. Acompanhado da cúpula da Segurança Pública, o governador em exercício e secretário de Segurança Bosco Saraiva esteve no CDPM-2 para os testes operacionais do projeto. As audiências por videoconferência já têm sido adotadas pelas varas criminais do Amazonas nos presídios federais, segundo o TJAM. O governo do Amazonas destinará 125 milhões de reais em 2018 à sua política de estímulo ao empreendedorismo. O valor do orçamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FENO, novo ano, é de 35 milhões de reais, maior que o da instituição em 2017. Além do apoio aos empreendedores dos mais variados partes de Manaus, a agência investirá especialmente na economia do interior do estado, com maior foco no agricultor e nas cadeias de produtos regionais. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA, em parceria com a Superintendência Estadual de Habitação SUAB, realizará a indenização de 27 moradores da comunidade Arthur Bernardes, situada no bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus, às margens do Igarapé Cachoeira Grande, vítima do incêndio ocorrido em 2012. As famílias aguardam esse pagamento há 5 anos. O evento acontecerá nesta quarta-feira, às 15 horas, no auditório da CEINFRA, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro do Coroado, zona leste da capital. O governador Amazonino Mendes também deu ordem para que as obras sejam retomadas no Igarapé da Cachoeira Grande. Moradores da área fizeram faixas e foram às ruas comemorar a determinação do governador, que anunciou o reinício das obras de requalificação urbanística no Igarapé da Cachoeira Grande. Os serviços no local estavam paralisados há pelo menos 5 anos. O Ministério Público Federal do Amazonas recomendou às prefeituras de Borba e de Altazes, à empresa irlandesa Celestial Green Ventures e a ONG Iakira que suspendam imediatamente os contratos que envolvam projetos com redução de emissões do desmatamento e degradação florestal, o Rede Mais e crédito de carbono, bem como qualquer atividade e ato relativo ao tema. A recomendação pede a suspensão dos contratos até que eles sejam apresentados acompanhados de prestação de contas sobre a execução das ações previstas, com demonstração dos eventuais benefícios direcionados às comunidades afetadas, além da localização dessas comunidades e demais informações pertinentes. No documento, o MPF também requer que o governo do estado do Amazonas e as prefeituras dos municípios amazonenses de Altazes, Borba, Carauari e Juruá apresentem todo e qualquer contrato envolvendo créditos de carbono ou ações semelhantes, bem como informe quais as comunidades indígenas ou ribeirinhas afetadas. Também devem ser apresentadas as respectivas prestações de contas. Levantamento prévio do governo do Amazonas sobre a regularização dos prestadores de serviços turísticos no estado aponta uma taxa de crescimento de 79,09% em comparação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o último trimestre de 2016. O destaque deste levantamento ficou por conta dos cadastros de meios de hospedagem e agências de viagem, que crescem 200% e 57,69% respectivamente. O trabalho de regularização está sendo realizado pela empresa estadual de turismo Amazonas Tour desde a segunda quinzena de outubro, com foco no cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastro do Ministério do Turismo, que é gratuito desde 2008, obrigatório para acampamentos turísticos, agências de turismo, guias turísticos, meios de hospedagem, organizadores de eventos, parques temáticos e transportadoras turísticas. 6 horas e 7 minutos em Manaus.
O governador do Amazonas, Amazônio Mendes, iniciou na tarde desta terça-feira as tratativas para uma parceria internacional na área de segurança por meio de ações com uso de tecnologia com um dos maiores especialistas do assunto do mundo, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. O ex-prefeito ficou conhecido por reduzir em mais de 60% os índices de violência na cidade, que é a mais populosa dos Estados Unidos, durante a implantação do programa Tolerância Zero no período de 1994 a 2002. No escritório Rudolph Giuliani, o governador ressaltou a importância da parceria para o combate à criminalidade em Manaus e, sobretudo, no estado do Amazonas. A Amazonino destacou que, além de Nova York, as ações empregadas por Giuliani deram certo na Colômbia e Honduras, que contam com consultoria do ex-prefeito norte-americano. A obra da Rua Pará, bairro de Nossa Senhora das Graças, terminou na noite desta terça-feira e o trânsito foi liberado após quase 3 dias de interdição. A cratera que abriu no domingo prejudicou o tráfego de veículos e comerciantes do entorno. Veículos voltaram a passar no trecho que estava interditado entre as avenidas de Djalma Batista e a Rua Rio Javari por volta das 21 horas. O trabalho demorou quase 3 dias por conta dos reparos nas tubulações de água e também pela reativação das canalizações de gás natural. Um vazamento na rede de tubulação da empresa Manaus Ambiental foi identificado como causador da cratera. O vazamento fez com que um jato de água saísse e causasse o amolecimento da estrutura. 5 ocorrências foram registradas após a chuva que atingiu Manaus na manhã desta terça-feira e à tarde, informou a Defesa Civil. Os casos aconteceram nas zonas leste e sul da capital amazonense. Foram 2 desabamentos de muro e um deslizamento de barranco, ambos no bairro Mauazinho, na zona leste. Também houve o registro de 2 ocorrências de desabamento parcial de 2 residências de 2 andares, localizadas na rua Alarico Furtado, no bairro São Francisco, Zona Sul. Agora 6h09 em Manaus. Hélio Ramos tem informações. Bom dia, Hélio. Bom dia, Hélio. O que, Eduardo? Esse barulho, muita chuva aqui na região. Tem chovido, como já passei a semana toda repetindo. Continua chovendo aqui na região, entrou pela madrugada, o barulho que o ouvinte está ouvindo aí nada mais é do que chuva aqui na cidade da região. O botijão de gás de cozinha, Eduardo, o GLP de 13 quilos, custa nos municípios aqui da calha do Rio Juruá, no sudoeste do Amazonas, R$90. Desde julho, quando a Petrobras mudou a forma de política de preço, foram 5 aumentos que já somam 54% de alta. Passou de R$55 para agora R$90 a botija de 13 quilos, como já foi. Para anotar no caderninho, por favor, do fiado, o comerciante revendedor vende pendurado por R$95 e alguns aproveitadores chegam a vender até por R$100 o botijão de gás, por enquanto, Eduardo. Tem muita gente trocando o gás por lenha. Faz o fogão de barro, o fogo, coloca a lenha e cozinha a comida. Isso é um fato, Eduardo. A realidade aqui nos municípios, nos rincões do interior do estado do Amazonas. E para fechar, acompanhando o aumento de preço, a gasolina por aqui, o litro nos municípios da calha do Rio Juruá, custa no menor preço R$5,75 e chega até R$6 o litro da gasolina. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, informações da região sudoeste do Amazonas, difusão. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hélio. Obrigado pelas informações. São agora 6h mais 11. Depois de Hélio Nepé com Hélio Ramos, vamos Iranduba com J. Rai. Profissionais da área de saúde de Iranduba agora vão poder fazer um atendimento mais abrangente nas mais de 60 comunidades da zona rural do município. Na manhã de ontem, eles receberam 3 combis, 4 vans e 2 lanchas locadas com a finalidade de realizar o transporte das equipes da Censa. O prefeito Francisco Gomes e a secretária de saúde, professora Rose Eblin, classificaram a disponibilização dos veículos
vemos como mais um avanço no setor. Está aqui, ó, os carros para transportar as equipes para visitar os pacientes nas suas próprias casas. Isso é um avanço, graças a Deus. Quanto mais a gente puder fazer, nós vamos fazer para a população de Iranduba. Hoje é um dia de vitória, como disse o nosso prefeito, Chico. É mais um avanço que nós temos na saúde, levando as equipes para as visitas, o Melhor em Casa, as 21 equipes que nós temos da estratégia da saúde, podendo fazer o seu trabalho. Nós temos o NASF, nós temos hoje mais de 60 comunidades no município de Iranduba e, obviamente, se houver necessidade de transportar os pacientes, nós também vamos fazer esse trabalho como já estamos fazendo com os pacientes que dependem de hemodiálise. Em tempo, equipes das secretarias municipais de assistência social e de saúde realizam atendimentos no dia de hoje na comunidade Santa Luzia da Ilha do Baixio. A secretária de assistência social, Thelma Viana, ressalta que essa é mais uma ação integrada entre secretarias na zona rural de Iranduba, levando serviços essenciais aos comunitários ribeirinhos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h13 em Manaus. A 171ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, vai avaliar 38 projetos industriais nesta quarta-feira. Os investimentos chegam a 822 milhões de reais e 1.133 vagas devem ser geradas no mercado de trabalho em 3 anos. A sexta e última reunião do CODAM de 2017 tem como destaque os projetos da Jabil Industrial do Brasil para a fabricação de condicionadores de ar com recursos de 108 milhões de reais, da Mega Pec Plásticos para a produção de resina termoplástica e peças moldadas com investimento de 55 milhões de reais e da Ox da Amazônia submete aos conselheiros projeto para a fabricação de roda e aro para bicicletas ao custo de 3 milhões de reais. O secretário de Estado de Saúde, Francisco Deodato, anunciou ontem que o governo do estado vai liberar os recursos que estão faltando da contrapartida estadual para a obra do Hospital do Sangue, que está parada desde setembro de 2016. O anúncio foi feito durante a inauguração do Centro de Processamento Celular, unidade voltada para coleta, processamento e armazenamento de células do cordão umbilical e da placenta para fins de transplante de medula óssea na Fundação Hemoan. Segundo Deodato, os recursos, cerca de 11 milhões de reais que o estado deve aplicar na obra do Hospital do Sangue, já estão garantidos no orçamento de 2018. E a licitação que vai escolher uma nova construtora, já que a anterior pediu distrato, está na Comissão Geral de Licitação, CGL. Vamos retomar no menor espaço de tempo possível o Hospital do Sangue. O novo governo tem um compromisso com a realização desse grande sonho. Já estamos em tratativas para que na virada do ano tenhamos um novo orçamento e assim trabalhar para retomarmos esse projeto estratégico, não só para o nosso estado, mas para toda a região norte, disse o secretário. Encerra hoje o período de matrícula dos aprovados do processo seletivo do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. As provas acontecem em outubro com oferta de 3.153 vagas para os cursos técnicos e curso de especialização técnica de nível médio na capital e interior. A matrícula dos candidatos selecionados acontece desde a última segunda-feira no horário das 8 às 12 e das 14 às 17. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certificado militar sexo masculino, comprovante de residência, comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado do histórico escolar, original e cópia, além de 2 fotos 3x4. Para os cursos de especialização, além dos documentos mencionados, o candidato deverá verificar os documentos exigidos no item 4 do edital, de acordo com o grupo. Quem perder o prazo de matrícula perde o direito à vaga. As aulas estão previstas para iniciar em 19 de março de 2018. Mais informações podem ser obtidas no site da Comissão Permanente de Concursos, COPEC, www.concursoscopec.com.br. Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico da Secretaria de Estado do Amazonas, CEFAS-AM, nesta terça-feira, ontem, a resolução número 38/2017, que estabelece a tabela de base de cálculo do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, para o exercício de 2018. Em média, o IPVA do próximo ano registra queda de 3,7% do comparativo com 2017. A frota do estado é de 877.980 veículos, conforme dado do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, sendo que 599.483 são tributáveis. Entre os que devem recolher o imposto
imposto estadual, a Cefaz-AM classificou 4.061 tipos diferentes entre carros, motocicletas, caminhões, etc. Veículos com mais de 15 anos contados a partir do primeiro licenciamento são desobrigados do pagamento do imposto, assim como máquinas agrícolas que não circulem em vias públicas, ambulâncias e veículos de instituições sem fins lucrativos, oficiais, embarcações de recreio e táxis, limitado a um carro por CPF ou CNPJ. Manaus 6:17. Até o final do mês de dezembro estará disponível para download o documento de arrecadação para recolhimento do imposto na página da Cefaz no www.cefaz.m.gov.br. Os proprietários também podem solicitar a guia para pagamento na Central de Atendimento do Contribuinte no prédio Osias Monteiro, anexo ao prédio da sede da Cefaz-AM, localizada na Avenida André Araújo, 150, bairro do Aleixo, ou nos PACs pronto atendimento ao cidadão ou nas unidades da Cefaz localizadas no interior do estado, 12 agências e 6 postos de arrecadação. No Amazonas, caminhões, ônibus, motocicletas, triciclos, veículos de passeio comerciais leves com capacidade até 1.000 cilindradas recolhem 2% sobre a base de cálculo. Os veículos com capacidade superior a 1.000 cilindradas pagam 3%. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa. Alberto Pellegrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Eduardo Silva e ouvintes, foram presos 2 homens, um de 29 anos, outro de 19 anos. Eles foram presos na noite de ontem, segundo a polícia, suspeitos de assalto no bairro do Tarumã. De acordo com a assessoria da polícia, com a dupla foram apreendidas uma arma de brinquedo, um celular e uma motocicleta. Os roubos sendo principalmente durante a noite. Eles estavam atacando na área do bairro Tarumã. O negócio tá feio lá e mais um assalto aconteceu e dessa vez a polícia conseguiu prender os bandidos. Os bandidos também estão agindo, Eduardo Silva. Atenção polícia, atenção policiais da 24ª SICOM, na área aí do Palácio do Comércio, edifício Rio Negro Center. Assaltos acontecem principalmente no começo da manhã. Ontem mesmo, 2 funcionárias do prédio aí da Palácio do Comércio foram assaltadas por volta de 6 horas da manhã, quando bandidos atacaram as jovens, levaram bolsa, celular e etc. Então tá faltando policiamento aí, principalmente logo cedo, quando os trabalhadores chegam para o Rio Negro Center e principalmente para o Palácio do Comércio, que abre mais cedo, e os bandidos estão aproveitando para assaltar os funcionários. Então, atenção PM, atenção polícia, 24ª SICOM, os bandidos estão fazendo graça aí próximo ao prédio Rio Negro Center e Palácio do Comércio por volta de 6 horas da manhã. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão muito tranquilo, Eduardo Silva e ouvintes. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou após uma discussão de trânsito. O fato deu-se na Avenida Constantino Nelli, no pronto-socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a golpes de cadeira, de cadeirada. Essa confusão aconteceu em um bar localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima Dós. Ele deu entrada por volta de 19h30. Um homem até o momento não identificado deu entrada com vários golpes de faca na barriga, levou várias facadas. Ele está entre a vida e a morte, está internado no pronto-socorro Platão Araújo. Pronto socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi por volta de 19h40. Era a noite de ontem. Avenida Grande Circular foi o palco do atropelamento desse acidente de trânsito. A pessoa atropelada, um homem de 25 anos que não tinha nenhum documento que pudesse identificá-lo. Ele continua internado no pronto socorro João Lúcio. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã,
Uma pessoa deu entrada também vítima de atropelamento, dessa vez atropelado por uma moto na rua Coronel Bolsinhas, no bairro Zumbi dos Palmares. Deu entrada no pronto-socorro por volta de 19 horas da noite de ontem, um rapaz com 16 anos de idade. Ele foi atendido, logo depois foi liberado, depois de passar por uma bateria de exames no pronto-socorro João Lúcio. Aliás, todos que procuram o João Lúcio são muito bem atendidos, apesar das dificuldades. Os anjos da vida, os enfermeiros, os médicos fazem de tudo para salvar a vida de quem chega naquela unidade de saúde. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa, apenas um registro no IML. Mais uma vez tivemos uma noite, madrugada tranquila. A pedra do IML está criando teia de aranha. Apenas um registro, assim mesmo à tarde, era por volta de 17 horas, quando um corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, parcialmente enterrado em uma cova rasa no bairro de Santa Etelvina. O corpo permanece no Instituto Médico Legal e até o presente momento está sem nenhuma identificação. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1824. 20 acertos, não houve acertador. Valor acumulado para o próximo sorteio, R$2 milhões. 19 acertos, 6 apostas ganhadoras, prêmio R$38.741,99. 18 acertos, 112 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.853,09. 17 acertos, 1.113 apostas ganhadoras, prêmio R$130,53. 16 acertos, 6.514 apostas ganhadoras, o prêmio R$22,30. 15 acertos, 28.438 apostas ganhadoras, prêmio R$5,10. 0 acertos, não houve acertador. Vamos às dezenas do concurso 1824 da Lotomania. Anote: 02, 06, 13, 15, 16, 17, 18, 31, 34, 35, 54, 63, 64, 66, 67, 69, 75, 87, 91 e 00. Vamos agora à dupla cena, concurso de número 1732. Acumulou em ambas as faixas de premiação. Valor acumulado para o próximo concurso, R$900 mil. Na primeira faixa de sorteio, as dezenas foram estas: 02, 05, 09, 24, 35, 25, melhor dizendo, e 38. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram 11, 13, 27, 31, 33 e 35. O assunto agora é Quina, em seu concurso de número 4.560. Acumulou a Quina, não houve acertador. Valor acumulado para o sorteio de hoje, R$1.200.000. Na quadra, 80 apostas ganhadoras, prêmio R$4.022,78. O terno teve 4.993 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$96,92. O Duque, 116.420 apostas ganhadoras, prêmio R$12,28. Atenção para as dezenas do concurso 4.560 da Quina. Anote: 17, 20, 27, 33, 71. Repetindo: 17, 20, 27, 33 e 71. Vamos falar agora de Time Mania, concurso 1121. Time do Coração Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense. 7 números, acumulado para o próximo sorteio, R$1.800.000. 6 acertos, 2 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$46.477,53. As dezenas sorteadas na Time Mania concurso 1121 foram estas. Anote: 02, 03, 20, 56, 60, 66, 75. E o assunto agora é
Mega Sena que voltou a acumular, o prêmio está muito bom. Mega Sena concurso 1998, a Sena não houve acertador, está acumulado em 48 milhões de reais para o sorteio de amanhã. E a Quina teve 61 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$36.388,03. A quadra teve 4.810 apostas ganhadoras, prêmio R$659,24. Atenção para a dezena do concurso de número 1998 da Mega Sena. Anote: 08 21 24 25 52 e 57. Agora 6h34 em Manaus. Esportes. Os primeiros dias de preparação do Leão da Vila Municipal para a próxima temporada estão sendo destinados à realização de exames médicos e trabalho de aptidão física. Os treinos estão sendo realizados no Centro de Treinamento Barbosa Filho, no bairro Curuado. 14 atletas estão em treinamento atualmente, outros se apresentarão apenas em janeiro e continuam passando por exames médicos e testes físicos para que possam ser de fato contratados. A Conmebol divulgou nesta terça-feira o ranking de clubes para a temporada 2018. Com isso, estão confirmados pela entidade 8 cabeças de chave do sorteio da Libertadores, que acontece nesta quarta-feira no Paraguai. Ou seja, o pote 1 será composto por River Plate, Boca Juniors, Grêmio, Atlético Nacional, Peñarol, Santos, Corinthians e Cruzeiro. O líder do ranking passou a ser o River Plate, que desbancou o rival Boca. Atual campeão da Libertadores, competição que tem mais peso na contabilização dos pontos, o Grêmio saltou da 12ª posição em 2017 para a 3ª posição no ranking de 2018. Mesmo com o bônus de ter sido campeão brasileiro, o Corinthians caiu de 8º para o 12º lugar. Assim, o Santos, agora em 11º, passou a ser o 4º melhor brasileiro na relação. O Cruzeiro vem em 13ª posição, que assegurou à Raposa o direito de ser cabeça de chave. O Palmeiras subiu 3 posições, ficando na 22ª do ranking. Assim, ocupa espaço no pote da Libertadores. No pote 2 da Libertadores. E como o Flamengo teve uma ascensão modesta, indo da 37ª para a 35ª posição, fica mesmo no pote 3. Termina nesta quarta-feira o prazo para o pagamento do 13º salário de 2017. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o 13º salário neste ano, o que irá injetar mais de 200 bilhões de reais na economia. Os dados incluem os empregados com carteira assinada e os aposentados e pensionistas que também têm direito ao benefício. E atenção, a Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis com queda de 2,2% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1,4% no diesel. Os novos valores valem a partir desta quarta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou ontem, terça-feira, que, pela jurisprudência existente, acredita que cabe ao plenário da Casa a palavra final sobre a perda do mandato do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Ele disse, porém, que só poderá se posicionar oficialmente após ser notificado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que determinou em decisão monocrática prisão imediata e perda do mandato de Maluf. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 15 dias para a defesa do presidente Michel Temer responder por escrito a perguntas feitas pela Polícia Federal no inquérito aberto pela Corte para investigar o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, o decreto número 9048/2017. Além de Temer, são investigados no mesmo inquérito o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e os empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. A Advocacia Geral da União estuda uma forma de derrubar a liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que suspendeu o adiamento do reajuste do funcionalismo de 2018 para 2019 e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Segundo integrantes da AGU, a ideia é apresentar um recurso para que o assunto seja levado às mãos do presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e ela possa decidir o assunto monocraticamente antes do fim do recesso judiciário em 31 de janeiro. O recesso do STF começa hoje e o retorno dos trabalhos é no dia 2 de fevereiro. O Ministério Público de São Paulo, MPF-SP, propôs uma ação de improbidade administrativa contra o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, por denúncia relativa ao período em que ele era prefeito de São Paulo. A ação foi baseada em acordos com a Odebrecht, segundo os quais Kassab recebeu 21 milhões de reais de Caixa 2 para sua campanha
prefeitura em 2008 e também na fundação de seu partido, o PSD. Na ação, os promotores pedem que Kassab pague multa de 85 milhões de reais, tenha seus bens bloqueados, além de perder a função pública e ter seus direitos políticos suspensos. Embora preso, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, já prepara nos bastidores um nome para tentar ocupar a vaga dele na Câmara nas eleições do próximo ano. A filha, a publicitária Daniele Dietz da Cunha. Segundo interlocutores de Cunha, desde que foi cassado e em seguida preso, ele passou a cogitar a ideia de lançar o nome da filha para disputar a eleição proporcional. Amigos do ex-presidente da Câmara já começam a observar a desenvoltura de Daniele nas redes sociais, adotando uma postura semelhante à do pai. 6h44 em Manaus. A defesa do senador José Serra, PSDB de São Paulo, teve negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, um pedido de exclusão de depoimentos que fazem parte do inquérito em que o Tucano é investigado envolvendo obras do Rodoanel de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República investiga se o ex-governador de São Paulo recebeu vantagens indevidas para campanhas eleitorais em troca de benefícios à Odebrecht. Os valores ultrapassam 29 milhões de reais, de acordo com a delação de Pedro Novis, executivo e ex-presidente da Odebrecht. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que o deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo, dê início imediato ao cumprimento de uma pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão imposta pela corte. Na condenação, o STF determinou que a pena começará no regime fechado, sem possibilidade de saída durante o dia para trabalho. O ministro rejeitou um recurso apresentado pela defesa contra uma condenação que ele sofreu em maio deste ano por lavagem de dinheiro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proferiu nesta terça-feira decisão liminar proibindo em todo o país a realização de conduções coercitivas para interrogar investigados. O ministro considerou que esse procedimento é inconstitucional. A condução coercitiva, frequentemente utilizada nas operações como a Lava Jato, é prevista no Código de Processo Penal, em vigor desde 1941. A decisão de Mendes ainda deverá ser submetida ao plenário do STF, formado por 11 ministros, para que seja confirmada ou rejeitada. Como o recesso do judiciário começa nesta quarta-feira, o assunto só voltará à discussão na corte a partir de fevereiro do ano que vem, quando os trabalhos serão retomados. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem a prisão preventiva dos empresários Gustavo Estelita Cavalcante Pessoa e Miguel Isquim e a substituiu por recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana e feriados. Eles foram presos em abril pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio. E a terça-feira foi bem movimentada em Minas Gerais. Ontem pela manhã, cerca de 500 policiais militares e 150 policiais rodoviários participaram de uma mega operação organizada pelo Grupo de Atuação ou de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público Estadual. O objetivo foi cumprir mandados contra 136 pessoas, incluindo 10 delegados, 47 policiais civis e 7 advogados. A ação se concentrou em 10 cidades de Minas, além de Cuiabá e Cascavel, no Paraná. Foram cumpridos 121 mandados de busca e apreensão e 4 de condução coercitiva, sendo usadas no trabalho 2 aeronaves e 150 viaturas. O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada de hoje a redução em massa de impostos promovida pelo presidente Donald Trump, que é direcionado fundamentalmente para as grandes empresas e rendas. A reforma tributária foi aprovada com 51 votos a favor, todos republicanos, e 48 contra, todos democratas. 6h47 em Manaus. Pelo menos 12 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo no sudeste do México. O ônibus levava 32 passageiros de um cruzeiro que chegou ao porto de Mahahual, na Riviera Maia, confirmaram fontes oficiais. O Ministério Público Eleitoral de Goiás quer que as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições do ano que vem estejam prontas para candidaturas avulsas. Foi protocolada nesta terça-feira 19 uma ação civil pública para garantir que os softwares das urnas estejam programados para a possibilidade de candidaturas avulsas. O prazo para a inclusão de novos partidos ou novas configurações é em março. De autoria do promotor Milton Marcolino dos Santos Júnior, da 145ª Zona Eleitoral de Aparecida de Goiânia, a ação aparece 3 meses depois de um juiz do município conceder uma liminar a um advogado, garantindo-lhe o direito de registrar candidatura sem estar afiliado
a nenhum partido. A Marinha abriu ontem a segunda etapa do projeto Corveta Classe Tamandaré para o recebimento de propostas de empresas interessadas em construir no Brasil 4 navios de superfície de alta complexidade tecnológica. O projeto foi anunciado em março deste ano e desde então a Marinha, a Fundação Getúlio Vargas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, desenvolveram o modelo de participação para a escolha da empresa ganhadora. Coube ao BNDES definir como seriam os parâmetros de conteúdo do projeto que faz parte do Programa Estratégico Construção do Núcleo do Poder Naval. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social confirmou ontem o patrocínio de R$2 milhões para o Réveillon do Rio de Janeiro. A festa, que inclui o famoso espetáculo de fogos de artifício na praia de Copacabana, o show da cantora Anitta no principal palco da orla e apresentações em outros bairros, custará R$25 milhões no total, entre recursos públicos e privados. E vamos ver agora até onde vai o bullying. Uma criança de 9 anos de idade matou a pauladas um menino de 12 anos depois de ser chamado por ele de caolho na noite de ontem em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. O homicídio aconteceu no bairro Cidade Nova 2, onde um grupo de crianças e adolescentes se reunia para brincar. De acordo com testemunhas, a vítima provocava constantemente o garoto de menos idade, que é estrábico, chamando-o por apelidos como galo cego e caolho. A criança teria reagido ao bullying, pegando um pedaço de pau e acertando o colega de brincadeiras na cabeça. O menino caiu e continuou sendo agredido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Universitário de Jundiaí, mas morreu após dar entrada na unidade. O delegado-chefe da Polícia Civil de Várzea Paulista, Marcelo Fer, informou que o caso foi encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude. E o menino agressor foi entregue a familiares. Agora 6h49 em Banal. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Supremo rejeita recurso e manda prender Maluf por lavagem de dinheiro. Destaque do Extra. Adriana Anselmo deixa o presídio de Benfica para voltar ao Leblon. Principal destaque da Folha de São Paulo. Promotoria faz acordo para Odebrecht ressarcir prefeitura e acusa Kassab. O que diz o Estado de São Paulo? Consumidores vão pagar R$16 bilhões em subsídios na conta de luz em 2018. Vamos ao Planalto Central, na capital federal, com destaque do jornal Correio Brasiliense. Criança de 9 anos mata adolescente a pauladas após ser chamado de caolho. O que diz o Valor Econômico? A arrecadação de impostos soma R$115 bilhões em novembro, alta de quase 10%. Em BH, principal destaque do jornal O Estado de Minas. Calil confirma que preço da passagem de ônibus de BH não vai aumentar. No Recife, o centenário Jornal do Comércio Estampa. DPVAT terá redução de 35% em 2018, exceto para motos. Fortaleza, Diário do Nordeste. STF dá 15 dias para Temer responder a perguntas da PF sobre decreto dos portos. Brasil Econômico. Trabalhadores têm pouco mais de uma semana para sacar abono salarial de 2015. Vamos agora às edições locais que chegam à nossa redação, começando pelo Jornal do Comércio, que diz: setor primário receberá investimentos de R$40 milhões em 2018. A crítica. Agentes penitenciários, Secretaria de Segurança Pública anuncia 1.700 vagas de concursos. Amazonas em Tempo. 1.700 vagas para agente. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, Hélio Ramos e Alberto Pellegrini no Boletim Policial. A técnica foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva.